Salve, salve, rapaziada, professor Leandro Levi na área, com mais um vídeo aqui no canal Geografia Pública, o canal que quer tornar pública a ciência geográfica. Hoje é um assunto muito importante, muito famoso, um assunto muito famoso que é futebol, então a gente talvez fure alguma bolha, hein, Tonza? Sim, e eu tenho um convidado de honra, meu amigo que tá aqui em cima, meu amigo de longa data, Mr. Tonza. Se apresenta aí pra galera, Tonza. Fala, rapaziada, muito boa noite, meu nome é Herbert, aí geral me chama de Tonza, tamo junto, vamos trocar essa ideia hoje sobre futebol e ver que futebol e política acabam se colidindo, né? Em vários aspectos. Cara, a gente sempre ouviu falar que não se discute religião, futebol e política. Discordo. É verdade. A gente não discute... Religião a gente até tem que discutir porque a gente não tem um país totalmente laico. A gente não deveria discutir religião porque religião deveria ser um assunto pessoal. Agora, política e futebol não tem como desvencilhar e não tem como não discutir. Porque Exato. Fazem parte do nosso dia a dia. Interferem diretamente no nosso dia a dia. O preço do feijão é política. O preço do ingresso do Maracanã é política. Então, vamos falar de política, vamos fazer um panorama sobre a nossa vida de flamenguista e vamos falar o porquê que aí você fala por você, eu falo por mim. Mas no último ano, principalmente, eu me distanciei bastante da minha vida enquanto torcedor flamenguista, porque começaram a colidir. A vida enquanto torcedor flamenguista começou a colidir com os meus valores, enquanto ser humano político. Então eu vou explicar tintim por tintim aqui e quero a sua contribuição e talvez a sua crítica, a sua discordância ou a sua concordância. Vamos pra cima. Fechou. Aqui do lado, meu amigo Tonza, Grift, o Falcão da Light! Falcon of the Light. The Falcon of the Light. Esse cara é muito bom, mano. Cara, aqui do lado tem duas fotos minhas. Na primeira vez que eu fui no Maracanã, isso no ano de 1997. Grift, o Falcão da Light, não tinha nascido. Você já tinha nascido em 97, Tonza? Sim, eu sou de 92. Que isso, tá velho, hein? Tá salgado pra ti. Então, 92 o Flamengo tava sendo pentacampeão brasileiro com Júnior, Maestro Júnior. Beleza, exatamente. 92 eu já era nascido também, mas aí meu pai só me levou em 97. 97 eu tinha 8 anos, isso aí. Que jogo é esse? Flamengo e União São João de Araras. Não sei nem se existe esse clube mais, deve existir. Deve existir. É um clube do interior de São Paulo. E tava na primeira divisão do Campeonato Brasileiro na época, e na época não era pontos corridos. Era uma primeira fase onde todo mundo jogava contra todo mundo, e aí os oito melhores... Eu achava melhor, porque aí tinha os 8 melhores se classificando para oitavas, quartas, semifinal do Brasileiro. E aí o oitavo colocado poderia ser campeão brasileiro no mata-mata. E o Flamengo já estava classificado, meu pai me levou na última rodada da primeira fase, que era o Flamengo e União São João de Araras. Nesse ano aí o Flamengo tinha Romário, só que o Flamengo jogou com o time reserva e eu não vi meus ídolos, mas fiquei muito contente de conhecer o gigante Maracanã antes da reforma. Era diferente, moleque, era diferente. Não sei se é porque quando eu fui eu era criança também, então... Aí fica maior, as coisas ficam maiores. E o Maracanã é isso, né? A gente vai criança e o Maracanã, ele era, tipo assim, ele era muito imponente porque ele tinha arquibancada, que era esse lugar que eu tava aí, que ficava mais em cima, aí tinha esse teto de concreto aqui, ó. Cara, isso aqui, esse teto de concreto aqui, Maracanã é de 1950. Tá vendo esse teto de concreto aqui, com umas luzezinhas aqui? Isso daqui, na época que o Maracanã foi construído, era inovação, mano. Isso aqui se chama concreto armado. Sem nenhuma pilastra aqui pra segurar esse negócio aqui. Em 1950, Getúlio Vargas tinha saído há pouco e isso é um momento em que o capitalismo ele já dá uma oportunidade para as cidades começarem a crescer para cima, fazer os arranha-céus e tal, esses monumentos de concreto armado, porque concreto armado nada mais é do que concreto com aço, com os vergalhões de aço. E o aço é um advento da segunda Revolução Industrial, que é no final do século XIX e início do século XX. Então isso aí é coisa nova pro momento. Entendi. E aí hoje tu vai do Maracanã, tu vê um teto de lona, ficava puto, moleque. 2019, início de 2020, quando eu ia ainda, eu ficava puto. Porque eu lembro desse teto aí que foi derrubado porque o Maracanã teve que se modernizar, né? O Maracanã tinha que ter sido tombado, mano. Aí, eu sinto muita falta do Maracanã antigo. Cabia muito mais pessoas, né? Cabia muito mais pessoas, exatamente. Eu peguei o Maracanã com 100 mil pessoas. Lógico que não foi nesse jogo aí, né? Mas a parada é, o meu pai me levou nesse jogo porque justamente seria um jogo de baixo apelo. Mas geralmente quando tu vai a primeira vez, o teu pai geralmente te leva num jogo mais tranquilo, né? Eu fui no Flamengo Ponte Preta também. Sim. Tipo, inclusive, jogo super tranquilinho. Esse jogo? Esse dia, acho que esse jogo mesmo. Aí, você... Aí mesmo, só tu vê lá no placar lá atrás, ó. Eu vou ver se é Ponte Preta mesmo, pô, tá maluco. Pô, isso aqui foi o quê? Tu chegou cedo ou o jogo não deu quase nenhum pagante? Não, eu cheguei mais cedo.
Pô, porque criança, aí meu pai queria me levar mais cedo pra ver o jogador chegando. Cara, na época, eu ficava puto com meu pai porque eu queria ir pro jogo. E não era fácil de assistir jogo no Maracanã. Hoje em dia tem Premiere, tem internet. Antigamente era só na rádio. Jogo geralmente que passava, que era no Rio, não passava na TV aberta pro Rio. E era só rádio. Aí eu ficava pedindo pro meu pai e meu pai não me levava. Eu queria ir no Flamengo e Vasco. Porra, duvido do meu pai me levar. Eu não entendia. Hoje em dia eu entendo, mano. Hoje em dia eu não teria coragem de levar também, não, mas sei lá. Doideira. Então esse jogo aqui tinha quantos anos, cara? Foi quando? Pô, moleque, acho que deve ter sido, sei lá, em 96. Esse foi antes do meu? Quê? 3 anos, 4 anos, sei lá. Você? Tô muito novinho aí, não? Você tá parecendo um churrasco moreno. Eu devia ter uns 5 anos aí, então deve ser 96, 97, mano, por aí. Cara, o Maracanã antigo, ele tinha essa arquibancada aqui, que cabia gente pra cacete. Aí embaixo da arquibancada tinha cadeira numerada. Olha aqui, ó, era amarela aqui, ó. Exatamente. E aí na frente da cadeira numerada tinha geral, pô. Que aí, mano, cada um por si ali. E aí eu lembro muito bem de estar de ir num jogo com meu pai, e aí não foi o primeiro, a gente começou a ir, a gente foi em alguns e tal, aí eu fui crescendo, meu pai começou a me levar em jogos de maior apelo, e com certeza meu pai me levou porque eu enchi o saco, porque se fosse pela vontade dele, talvez eu não teria me levado, mas aí pra fazer minha vontade ele me levava, e na época você tinha que ir mais cedo pra comprar o ingresso, pô. Tinha isso também. Conseguia comprar o ingresso na hora. Hoje em dia, o perrengue já começava aí, porque a fila pra comprar o ingresso, dependendo da hora, mano, já era um empurra-empurra, já a porrada já comia. É verdade, é por isso que eu chegava muito cedo também. Pra comprar ingresso, pô. Não tinha essa parte de comprar ingresso na internet. Tinha que comprar ingresso ainda. É isso, pô. Era um evento mesmo, tipo assim, de ir cedão e tudo mais, era maneiro. Eu lembro de estar num jogo Flamengo e Santos, estreia do Petkovic, ano 2000. E a gente tá na fila pra comprar o ingresso, aí chega um cara que visivelmente era pobre, provavelmente uma pessoa em situação de rua, e aí ele tava contando moeda, pediu moeda pro meu pai, por quê? A promoção, não era sempre, mas tinha promoção de geral a R$1. Caraca, mano. Ou seja, o povão entrava no Maracanã e via o Flamengo, por mais que fosse na geral, aonde meu pai mesmo diz que tomava saco de mijo na cabeça, a galera da arquibancada tacava saco de mijo lá embaixo. Tipo, não queria sair da arquibancada pra ir no banheiro, mijava em alguma coisa e já tacava lá embaixo. Mas aí a gente fala, tipo, antigamente cabiam mais de 100 mil pessoas, hoje em dia é um número muito inferior a isso. Mas o preço do ingresso, pô, tá em números absurdos, né? Isso aí. Tiraram... Então, mas foi isso que aconteceu. Ao longo da década de 90, o neoliberalismo entra no Brasil. E aí a gente tem, principalmente no início dos anos 2000, a vinda dos mega eventos pro Brasil. O primeiro mega evento que o Brasil vai sediar vai ser o Rio 92, a Eco 92. A Eco 92. Que é a primeira conferência ambiental fora dos países centrais, né? Uma conferência ambiental, mano. Foi na Eco 92 que surgiu o termo, a ideia de desenvolvimento sustentável. Tipo assim, como continuar se desenvolvendo economicamente sem destruir a natureza. Até hoje, desde 92, a gente não descobriu como. Mas surgiu esse negócio de desenvolvimento sustentável. E fato é que hoje já dá pra perceber... Né? Saber que desde aquela época já se discute sobre isso. Né? Eu acho muito tarde. Não é uma pauta nova. Eu acho muito tarde. Eu acho muito nova. Porque o ser humano vem fazendo, a crítica é essa. O ser humano só começou a se preocupar com a pauta ambiental só na década de 70. Que teve a primeira conferência ambiental foi em Estocolmo, na Suécia. Em 73. E aí teve... A primeira Revolução Industrial para 73 é quanto tempo? A primeira Revolução Industrial foi em 1750. São 300 anos? 1800? 1900? 200 anos. 200 anos depois que a gente começou a jogar carbono na atmosfera de forma fabril, em larga escala, a gente começou a supor que... será que a gente está começando a intervir no clima global? Hoje a gente já tem ciência de que sim, de que tá num nível hardcore, tá ligado? E hoje a gente já sabe que o capitalismo, ele é uma forma de gerir a sociedade no espaço baseada na destruição da natureza. Então, esse negócio de desenvolvimento sustentável é balela, não tem como. Ou a gente supera o capitalismo enquanto modelo de sociedade, ou a gente vai acabar com a natureza e vai acabar com a gente mesmo, porque a gente faz parte dela. Enfim, nos anos 90 tem a entrada do neoliberalismo, onde há a mercantilização de tudo. E parece que o futebol, até o início dos anos 2000, era o único esporte que não tinha se elitizado, pô. Eu fui no ano 2000 ver a estreia do Petkovic e vi que geral a R$1 tava rolando.
Só que começaram a vir os mega eventos. Eu não sei se você tá ligado, mas esses mega eventos, eles são uma forma do capitalismo se renovar no espaço em que ele já atuou há algum tempo. E aí o Rio de Janeiro recebe os mega eventos e começa a fazer obra. Mas e só aí, uma comigo. dúvida, Mac. Tu sabe se em outros países o futebol também era algo do povão? É, né? Tipo, sempre começa, né? Sim. Conhece a história dos hooligans? Lá da Inglaterra? Os hooligans, eles Então, eram... na verdade, o futebol inglês, ele era muito popular. A galera conseguia ir, os populares, né? A classe trabalhadora conseguia ter acesso ao futebol. Só que aí os hooligans começaram a... surgiram os hooligans, uma parte da torcida muito violenta. E aí a Margaret Thatcher, foi a Dama de Ferro. Já ouviu falar na Margaret Thatcher? Já. Então, a Margaret Thatcher foi uma das precursoras... Eu não esperava precursoras... ouvir sobre ela agora, velho. Porque ela foi uma das precursoras do neoliberalismo. Ela foi uma das personalidades que implementaram o neoliberalismo e divulgaram o neoliberalismo. Na verdade, forçaram o terceiro mundo, o mundo subdesenvolvido, países pobres, a adotarem a agenda neoliberal como suas economias políticas. O Brasil foi um. Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos, década de 80. O modelo econômico do neoliberalismo, ele veio para superar o keynesianismo, que era um capitalismo com muita presença do Estado. E aí o neoliberalismo é aquela galera que é a favor do Estado mais ausente da economia. Entendi. Estado mais ausente privatiza tudo. O Estado não tem que ficar gerindo nada. E os mega eventos, ao mesmo tempo, eles vêm para conseguir fazer o capital se reproduzir num local onde ele já tinha se reproduzido antes. E aí vamos pegar a cidade do Rio de Janeiro como exemplo. A cidade do Rio de Janeiro virou um canteiro de obras, mano. Até culminar nas Olimpíadas de 2016, teve Pan-Americano de 2007. E aí, construção do Engenhão, reforma no Maracanã. Moleque, eu lembro que a minha escola era exatamente onde é o Engenhão, moleque. Aí. É muito doido isso. Olha ela continua ainda, tipo, num cantinhozinho ali do Engenhão. Pô, e mudou muito aquela área ali, né? Isso gera especulação imobiliária. Sim, né? Sim, gera remoções, gera e tirar ali na pessoas. abolição ainda tinha o conjunto dos ferroviários, né? Que era o conjunto habitacional dos ferroviários e teve que construir viaduto ali, então muita gente teve a linha amarela, os apartamentos, exatamente. A linha amarela foi construída na década de 90 e já gerou remoções em todo o seu percurso, já gerou modificações. Do nada, você mora lá na sua casinha, aí do nada, perto da sua casa, fazem uma obra passando uma via expressa com uma entradinha pra via expressa. O que acontece com o valor da sua casa? Vai lá em cima. Só que aí a galera que morava ali não consegue mais pagar o aluguel, porque o aluguel vai lá em cima. Expulsa a galera e começa a vir a galera mais nobre. O nome disso é gentrificação. Na verdade, aumentar o preço do imóvel é especulação imobiliária. Só que você meio que renovar uma área velha com alguma obra, revitalizar ela, é gentrificação. A zona portuária do Rio de Janeiro, você esteve aqui no Rio, você foi lá, né? No Porto Maravilha, lá no Museu do Amanhã, na Roda Gigante. Sim. Aquilo ali foi a primeira área do Rio de Janeiro, a primeira porção da cidade do Rio de Janeiro a surgir. O Rio de Janeiro começa no porto, pô. E aí a cidade cresce pra trás e aquela área fica obsoleta. E aí, por conta dos mega eventos, há toda uma revitalização daquele local ali, a derrubada da perimetral, a derrubada daqueles viadutos. E aí tem toda uma obra, surge o Boulevard Olímpico, onde a galera vai lá na época das Olimpíadas, vários eventos e tudo mais. Só que, antes da revitalização, tinha muita ocupação de pessoas sem teto. E aí, na hora que vai ter a derrubada dos prédios para a construção de outras coisas, essa gentrificação, essa renovação, aí você tem que fazer a remoção das pessoas. As pessoas não querem sair dali, porque elas não têm para onde ir. Aí você bota elas lá em Campo Grande, num conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, e aí você tira elas do eixo econômico, onde elas conseguem vender uma bala, engraxar um sapato. Você muda totalmente a vida dessas pessoas, mas essas pessoas não importam. Só se livrou delas, na real, né? Só empurrou ela pra lá. Cara, isso vai dar um boom em pessoas em situação de rua na parte central do Rio de Janeiro ali. Pessoas morando na rua. Morar na rua é difícil porque morar vem de moradia e você não tem uma moradia quando você tá na rua, né? Tá na rua, tu não tem moradia. Então é pessoa em situação de rua. Deu um boom nessa época porque teve muita desapropriação de pessoas que foram levadas pra morar em Santíssimo, Campo Grande, Santa Cruz e não queriam ficar lá porque não tinha como ficar vindo pro centro todo dia pra trabalhar e voltar pra Santa Cruz. Aí prefere, né? Prefere, entre muitas aspas, ficar na rua. Porque às vezes lá pra onde eles estavam não conseguia ter dinheiro pra comer, né? Esse tipo de coisa. Pelo menos ali eles conseguiam sustentar, né? Isso ter aí. Um alimento, etc. Perfeito. Ter o mínimo. E nisso, o Maracanã entrou em obra, mano. Maracanã teve várias obras. Umas obras que colocaram
arquibancadas coloridas, das cores da cor do Brasil, da bandeira do Brasil, desculpa. Aqui, arquibancada amarela, verde, branca e azul. Não sei se você frequentou o Maracanã com cadeira verde, amarela, branca e azul. Ah, vou de amarela, vou de verde. Tu não lembra disso, não? Ah, lembro. Vou de branca. Branca e azul era no meio. Amarela e verde era atrás do gol, mais barata. Mas aí depois vai passar por mais reforma, vai chegar no Maracanã de hoje. É que teve uma reforma maior, né? Isso. Depois. Só que aí eu frequentei muito jogos do Flamengo ao longo da minha adolescência, ao longo o início da minha fase adulta, lá com meus 20 anos eu tava indo a muito jogo. Peguei uma época em que o Flamengo jogou muito no Engenhão por conta das obras que o Maracanã passava. Lembro de até no último jogo, antes do fechamento do Maracanã, numa obra prevista pra anos, e aí o Maracanã ia ficar fechado anos. Aí eu fui nesse jogo. Aí depois fui muito no Engenhão, vi Ronaldinho Gaúcho jogar no Engenhão com a camisa do Flamengo. Adriano. Aí beleza. Maracanã volta. Só que aí chegou no momento em que eu tava duro e o Flamengo lança seu plano de sócio-torcedor, que é essa próxima imagem aqui. Chegou no momento que o Flamengo lançou o seu plano de sócio-torcedor. O Flamengo é o time com a maior torcida do Brasil. E o Flamengo entrou num processo de se reestruturar financeiramente. Porque você vai corroborar comigo, Tonza. Ao longo da década de 90, quando a gente começou a acompanhar o Flamengo, início dos anos 2000, o Flamengo era o time mais endividado do Brasil. O Flamengo era o time que ninguém queria jogar, né? Sempre ouvi isso. Tu lembra do Vampeta? Frase do Vampeta? Que eles fiz que pagam, eu fiz que jogo. Isso daí dá pra pegar meu pai e não gosta do Vampeta não, mas eu gosto dessa frase até hoje. Então, também tem o ranço do Vampeta por causa dessa época. E aí o Flamengo sempre, um clube endividado, clube que não pagava a galera, que atrasava salário. Muita gente não quis vir jogar no Flamengo por causa disso. Só que aí entra num processo de reestruturação, principalmente a partir do Eduardo Bandeira de Melo, não é isso? Sim. Que é o ex-presidente do Flamengo. O Eduardo Bandeira de Melo faz um processo de enxugar os custos. O Flamengo passa por um jejum de títulos grandes. No meio tem uma Copa do Brasil em 2013. Tem a declaração dele famosa, né? Que o Flamengo nem ia lutar por título e tudo mais. Até pleiteia, ganha a Copa do Brasil de 2013, mas nem tava nos planos. Caiu no colo do Flamengo. Né? E aí em 2014 surge o programa Nação Rubro-Negra de sócios-torcedores. Eu, na época, não tinha condição financeira de assinar. E isso fez com que eu começasse a me afastar do estádio. Por quê? Porque em 2014 foi quando eu entrei na UERJ, comecei a estudar geografia e começou o meu processo de radicalização. Em 2014, não sei se você lembra, óbvio que você lembra, tanto você, Tonza, quanto você, Grift. Oh! Foi mal no teu ouvido aí, ô Tonza, foi mal no teu ouvido aí também. Cara, em 2014 teve a Copa aqui no Brasil e eu era contra a realização da Copa, porque em 2014 eu não tinha essa elucidativa ideia do que esses mega eventos representavam para o capitalismo global. Porém, eu já estava no início dessa elucidação. Eu já sabia que era ridículo o Brasil receber um evento desse porte, sendo que a gente não tem o básico aqui, pô. Eu acho que isso é óbvio. É uma inversão foda, né? É uma inversão foda. E aí, como tava tendo 2014, eu entrei na UERJ, 2016 as Olimpíadas, eu lembro de pegar uma foto e postar no Facebook do Maracanã com a abertura das Olimpíadas e a UERJ do lado, assim, apagada, porque tava em greve, as luzes apagadas, assim, ó. Sim. E eu assim, galera, olha o que a gente tá fazendo. E a galera só assim, ó, Neymar, caralho, Brasil, Olimpíadas, porra, festa, zoeira, vamos voar, vamos zoar. E aí hoje o Rio de Janeiro está às traças, moleque. Moleque, tu não tem... Você tem noção, você passou por um tiroteio na casa da minha mãe. Sim. Puta que pariu. Caramba, moleque, tá todo dia, não pô. Fala não, deu gatilho. Cara, isso é resquício, já é tudo consequência de tudo isso que o Rio de Janeiro viveu nos últimos anos. E eu tava aqui na internet assim, alô, galera, vai dar merda. E a galera só vivendo assim, ó, olhando pro próprio umbigo e foda-se. Mano, a gente acaba normalizando tudo, né, cara? Olha o que o capitalismo faz com a gente. Olha o que o capitalismo faz com a gente. A gente normaliza um cenário de guerra, pô. Mano, tipo assim, tu só pegar esse lance mesmo do tiroteio. Cara, uma hora tava teu irmão deitado, se arrastando pra fechar a porta como se estivesse numa trincheira. Exatamente. Na Segunda Guerra Mundial, tá ligado? E horrível. depois a gente tava vendo o vídeo já meio que rindo da parada. Olha que maluquice, tá ligado? Moleque, muita maluquice. Pô, então, o aniversário da minha mãe foi domingo passado, há uma semana. Teve churrasco lá, meu pai fez churrasquinho lá na casa do meu... No terra, ali onde meu pai faz churrasco, ali na vaga dele do carro. Irmão, tiroteio rolando, full time. E a gente assim, ó, lá, musiquinha, churrasquinho. Aí daqui a pouco eu, caralho, mano. E Cara, fica mais perto, não tá não? Irmão, que é isso, cara? Que qualidade de vida baixíssima que a gente tem aqui, mano. A gente não pode naturalizar isso. E aí começou o programa de sócio-torcedor em 2014, no ano da Copa. Não tinha como pagar, parei de ir pro Maracanã, pô. Fiquei de mal. E aí foi até bom, porque eu foquei na faculdade. Só que o Flamengo foi se reestruturando e foi contratando craques.
2016 vem Diego Ribas. 2017 vem Everton Ribeiro e Diego Alves. E aí 2018 vende o Vinícius Júnior por um preço absurdo. E aí começa a poder... E aí em 2019 faz um time absurdo. E eu estava morando na Tijuca, do lado do Maracanã. Essa época aí, tu morava do ladinho do Maracanã. Pô, tu lembra, né? Facinho. Eu já estava numa situação financeira diferente. Já estava casado com a Amanda, morando na Tijuca. A gente com uma situação financeira que nós nos permitimos assinar o sócio torcedor do Flamengo. E aí fizemos um plano de 2 ingressos, onde a gente pagava um pouco mais caro, mas dava como se eu estivesse pagando o meu, o dela pagando o dela. Só que o programa de sócio torcedor do Flamengo é extremamente excludente e elitista. Por quê? Porque existem vários planos, do mais barato ao mais caro. Quanto mais caro você paga, maior a sua prioridade na hora de comprar ingresso. E eles não dão, simplesmente não dão prioridade a quem já está há mais tempo, e sim quem paga mais. Você, nessa época, você frequentou o Maracanã ali, 2013, 14? Não. Foi numa época que eu também tava sem grana e, moleque, Maracanã pra mim era muito impossível de ir. Tá maluco, começou a elitizar. E aí começou a elitizar, mano. Pô, só que em 2019 eu virei sócio, e aí, vim frequentar o Maraca, mano. E aí comecei a ir a todos os jogos. Não escolhi ano melhor, né? Vi o melhor Flamengo aí que eu poderia ver ao vivo. Assinamos o sócio no dia 6 de fevereiro. Olha só, eu lembro a data. Assinamos o sócio no dia 6 de fevereiro de 2019. 2 dias depois, no dia 8, eu acordo com a notícia de que teve um incêndio no Ninho do Urubu e que tem mortos e feridos. Você lembra desse dia, Tonza? Lembro, mano. Foi um dia muito triste. Um dia muito pesado também. Foi um dia muito pesado. Porque era tudo muito mal explicado, não dava pra entender direito o que tinha acontecido, demorou muito pra gente conseguir entender. Demorou muito. E aí, a princípio, tinha morrido uma galera num acidente de um incêndio, os moleques da base do Flamengo, mané. E por que eu e a Amanda fizemos o sócio nessa semana? Porque no sábado dessa semana, no dia 10, seria a final ou a semifinal, não vou lembrar agora, mas era um jogo de finais, né? Entre Flamengo e Fluminense. E o Flamengo tava, o Gabigol já tava metendo gol, a Arrascaeta já tava jogando bem. E aí a gente meio que se empolgou e falou, quer saber? Vamos fazer o sócio. 2 dias depois, a gente já tinha comprado o ingresso. A gente fez o sócio pra comprar o ingresso, né? Porque só sócio compra o ingresso. E aí a elitização do Maracanã começou. E aí a gente se dá de cara com esse acidente, entre aspas. Eu fiquei meio assim, caraca. Pesado, né? Pesadíssimo. Mas aí o jogo foi adiado, não teve o jogo no sábado. O jogo foi adiado pra outra quarta. Aí a gente foi. O jogo mais estranho que eu fui foi um jogo que a torcida do Flamengo ficou em silêncio. Foi um silêncio assim ensurdecedor no Maracanã. Até a torcida do Fluminense tava do outro lado. Um ou outro tava... zero clima, né, cara? Que aconteceu, um ou outro tava cagando, mas a maioria dos tricolores do outro lado tava em silêncio. Foi uma homenagem que a gente fez. O Flamengo até perdeu. A Arrascaeta entregou no meio do campo. O Fluminense fez 1-0. E era o Abel ainda, o técnico, não era o Jorge Jesus ainda. E aí eu lembro, caralho, que merda. Deu vontade de cancelar o sócio. Mas eu não cancelei e deixei o tempo passar. E o Flamengo embalou, né? Aí vem o Jorge Jesus. Só que o processo dessa situação do Flamengo, nesse suposto acidente, começou a rolar. E aí viram que era má instalação, né? Eu não sou jurista, então eu não vou falar aqui com detalhes o que foi diagnosticado lá, qual foi a finalidade da parada. O que eu quero trazer aqui, Tonza, foi como que a diretoria do Flamengo, porque em 2019, é importante falar, assume uma nova diretoria que vai superar ali, né, vai suceder a diretoria do Bandeira de Melo, que reestruturou o Flamengo. Só que até 2018 o Flamengo ficou no cheirinho. O Flamengo fez a final da Sul-Americana com o Independiente em 2017, perdeu no Maracanã. Aí o Flamengo é vice-campeão brasileiro em 2018, vice-campeão brasileiro em 2016. E aí o Flamengo fica no cheirinho, só que em 2019 vem uma nova esperança com essa nova diretoria, e aí o Flamengo compra diversos jogadores importantes, como o Gabigol, como o Bruno Henrique, como o Arrascaeta. O Flamengo faz investimento de milhões, e o Marcos Braz, que é o cara por trás dessas contratações, ele vira o cara do Flamengo. Marcos Braz, Rodolfo Landim, essa galera assume, e o Flamengo... essa patotinha assume, e o Flamengo faz o 2019 que fez, que não é o nosso intuito aqui, relembrar o 2019, porque o flamenguista conhece 2019. Sim. Né? Só que a forma como essa diretoria tratou essa questão da indenização das famílias dos 10 meninos que morreram carbonizados. Exato. Carbonizados. Então, olha o que eu trouxe aqui, ó. Quanto o Flamengo pagou para as famílias? Foi uma rápida busca que eu fiz no Google, eu printei. Isso aqui já dá pra ter noção do quão mesquinho foi esse tratamento que o Flamengo deu para esse caso
moleques que morreram carbonizados. A família de Christian Ismério, foi um dos moleques que morreram carbonizados, pede indenização, somando danos morais e materiais no valor de 8,4 milhões. O clube considera o valor excessivo e argumentou especificamente sobre o pedido de 3,9 milhões a título de pensão por danos materiais, que Christian dificilmente se tornaria jogador de futebol. Olha isso, irmão. Que isso? Pô, pra começar, calma. tá com o moleque na base do Flamengo, já sabendo que o moleque não tem capacidade de ser jogador de futebol. Que base é essa? Que olheiro é esse? Que filtro é esse que eles teriam de um moleque que não tinha condição? Dificilmente se tornaria. O que o moleque tava fazendo na base do Flamengo, então? Pô, isso influencia também no quanto vai pagar por ter matado o moleque, tá Olha ligado? isso, cara. Quanto vale uma vida, achei- né? É absurdo, né? Isso daí ser algum argumento, passar pela cabeça de usar isso como argumento. Pô, isso é argumento, mano. Isso foi um argumento. Segundo aqui a matéria do Globo aqui, de 2023. Fevereiro de 2023. Isso foi um argumento. E aí, o Flamengo ficou nessa de não querer pagar o que a justiça determinou. Cara, o que eu queria falar sobre isso não tem como a gente precificar uma vida. Só que, fato é, independente se foi acidente ou se foi criminoso, os moleques morreram carbonizados, todos eles com histórico de família pobre, e eles eram a esperança da família, e eles não vão poder mais, quiçá, virarem jogadores e darem um melhor futuro para a família deles. Então, o Flamengo, o time milionário que já era em 2019, milionário, com receitas milionárias. O Flamengo já. Pô, cara, a justiça determinou um valor, dá 1 milhão a mais. Já aconteceu a merda, pra ficar menos feio. Agora, os caras, além de não darem, falam isso. Pô, que isso, mano? Além de contestar, né? Que o Griffith falou aqui, uma vida não tem valor. Capitalismo tenta mercantilizar tudo, até ser vivo. Hoje a nossa vida é totalmente, 100% mercantilizada. Mercantilizaram nossa mente, mercantilizaram nossos gostos, mercantilizaram nosso corpo. E agora o capitalismo tá entrando no mundo virtual, né? Que doideira. E aí a gente tem esse negócio do incêndio como uma pulga atrás da orelha no meu imaginário, mas aí eu meio que engoli isso de forma hipócrita, eu assumo. Mas eu vivi 2019, eu me permiti, porque 2019 foi um sonho pro torcedor do Flamengo, principalmente para um torcedor que viveu a década de 90 e o início dos anos 2000, com o Flamengo brigando para não cair todo ano, Flamengo virando chacota. Foi difícil, mano, ser Flamengo. No início dos anos 2000 ali deu uma pegada ser flamenguista. Mano. Era difícil, porque o Vasco era o time rico, né? Mas beleza. 2019 passou. Tonza, me fala, o que começou em março de 2020? Ah, moleque, sei perfeitamente. Começou a pandemia, que foi justamente quando eu me mudei do Rio de Janeiro. Você tava pra se mudar, eu lembro disso. Você tava morando na casa dos meus pais, né? O lockdown, na verdade, começou no dia que eu me mudei, moleque. No exato dia. Eu lembro dessa parada, mano. Se mudou meio que, caralho, tem que sair daqui às pressas, o mundo vai acabar. Era meio que o mundo vai acabar, né, mano? Moleque, foi tenso. Mas aí, esse período aí, pra todo mundo, foi um período complicado aí, que nós fomos surpreendidos pelo vírus, né? E aí o mundo mudou. O mundo foi impactado com a pandemia, tudo parou. Tudo parou por 15 dias, depois mais 15 dias, depois mais 15 dias, e aí anos nessa situação. De casos só aumentando, só aumentando. Isso aí. E aí o que aconteceu com o futebol mundial? Foi parando, porque os próprios jogadores, a própria galera que estava envolvida com o futebol começou a testar positivo, pô. E aí as aglomerações começaram a não ser mais permitidas, o futebol brasileiro parou. O que o Flamengo fez? Você lembra? No período da pandemia? Quando começou a pandemia, o futebol parou. Pum. O Flamengo foi... Jorge Jesus foi embora, meteu o pé, falou que não dava mais. E o Flamengo queria muito continuar jogando, né? O Flamengo queria muito continuar jogando. E aí a gente começou a ver de fato, porque essa forma como a diretoria tratou a questão da indenização do incêndio, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, mas eu falei, mas aí a gente foi campeão de tudo, né? Torcida do Flamengo em peso venerando Rodolfo Landim, Marcos Braz, Dr. Tanuri, que fez o Arrascaeta voltar a jogar em tempo recorde, depois da artroscopia que ele fez no joelho. Eu lembro muito bem disso. O Arrascaeta voltou a jogar em 19 dias, irmão. Isso daí é bizarro. Mas aí começou a pandemia, o futebol parou. O que os caras foram fazer? Os caras foram pra Brasília. Falar com quem? Falar com o excelentíssimo presidente da República, esse merda, eu não vou falar o nome. O Voldemort. Esse genocida, assassino, crápula, filha da puta, desgraçado, arrombado, babaca. Assassino, genocida, já falei? Genocida não, mano. Genocida. Por quê? Ele simplesmente estava cagando pra pandemia. Negou a pandemia aí. Negou a pandemia, incentivava a aglomeração, né? Incentivava o não uso da máscara, falava pra pessoa pra galera ir pra rua. E aí o que seu Rodolfo Landim e seu Tanuri, médico,
Estudado. Diplomado. Médico. O que eles foram fazer? Foram pra Brasília pra meio que fazer manobra política, medida provisória, a famosa MP, pra volta do futebol. Por quê? O futebol paralisado significava prejuízo. É sempre sobre isso. Irmão, a gente tinha a maior pandemia da história contemporânea. A gente tinha uma pandemia que tava pegando o mundo inteiro de surpresa. Porrada de Com uma gente conversão ficando fudida. assim pra morte. Uma galera morrendo e os caras estavam preocupados com dinheiro. O Flamengo tava passando por necessidade, cara, pra se preocupar com dinheiro. Imagina os clubes pequenos. É. Mas o Flamengo não. O Flamengo tinha que voltar a jogar. E o Flamengo foi o primeiro clube a voltar a jogar, mano. Lógico, com o Maracanã fechado. A pandemia começa em março, o Flamengo volta a jogar em junho. Assim, vou tentar falar de uma forma mais tranquila possível. Eu achei isso ridículo. Eu achei isso desumano, horrível. Eu achei isso... A mensagem que passa, né? Tu fazer um evento esportivo no meio da maior pandemia do século. Hein? No estacionamento do Maracanã, tinha um dos hospitais de campanha que o governo criou, construiu, né? O hospital de campanha, aquele hospital que é construído com container, com barraca, pra atender a galera que tava morrendo. A gente tava no auge da pandemia, iniciozada. Tipo assim, os caras jogando bola e gente morrendo do lado. Os caras jogando bola, Campeonato Carioca voltou, cara, e a galera morrendo do lado. Eu acho isso de uma desumanidade, assim. O Flamengo precisava disso. O time do povo tinha que ser o primeiro a falar, só voltamos depois da vacina, Bolsonaro. Lógico, aí não tinha vacina ainda, mas segura as pontas, porra. Vai geral ficar fudido. Não é só o Flamengo. É o mundo não, tipo inteiro. assim, ia voltar em algum momento, tá ligado? Ia voltar não precisava ser dessa forma. Não precisava ser dessa forma, exatamente. Eu lembro muito bem de o futebol voltando aos poucos e aí vários jogadores pegando Covid, o Flamengo tendo que jogar com time reserva, porque geral com Covid, óbvio que ia dar nisso, né? Era óbvio que ia dar nisso, né? E aí 2020 foi aquela desgraça, né, mano? Palmeiras sendo campeão da Libertadores no Maracanã. E aí o ano mudou, 2021, a discussão mudou também. O futebol já tinha voltado. Agora a discussão era público. Começou a vacina, né? Por mais que o Bolsonaro fizesse força contra, os governadores passaram por cima dele. Mas em 2021 já tava com vacina? No final de 2021 começa as vacinas. Tá ligado? Mas isso daí já é no final de 2021. É final de 2021. Entendi. Eu tirei um print aqui do lance. E aí diz assim, ó. Há um ano o Flamengo voltava a jogar em meio à pandemia. Diretoria agora se movimenta pelo retorno do público. Diretoria do Rubro Negro, que atuou nos bastidores pelo retorno dos jogos, ainda em 2020, agora luta pelo retorno dos torcedores aos estádios. E eu lembro muito bem que, dos 20 clubes da Série A, o Flamengo foi o único que foi a favor, que estava sendo a favor, que estava pressionando pro público voltar. Porque isso daí era no início da vacinação, tava muito lento ainda, e todo mundo era de comum acordo que ainda era muito cedo pra aglomeração no estádio, pô. Caralho. É, mas aí é fogo, porque, tipo, o Flamengo é um clube gigantesco, e a mensagem que ele passa com isso aqui tá tranquilo aglomerar, né? Acaba fomentando uma ideia e um senso comum que tá vindo muito forte. Como o Flamengo é um clube de massa, o Flamengo tem 40 milhões de pessoas torcendo pra ele, vai ter muita gente bolsonarista que na época tava a favor de voltar ao público e foi o primeiro a ir no Maracanã lá e sem máscara mesmo, porque é só uma gripezinha, tomar cloroquina. Mas o problema não são nem os bolsonaristas, assim, é porque tem muita gente que também não entende muito sobre o que tá acontecendo. Isso, falta de informação. E pela falta de informação, a informação chega através dele, do clube que ele ama, que ele confia a vida do cara. Tá falando que tá tranquilo, então tá tranquilo, porra. Perfeito. E aí o Flamengo volta, o Flamengo fica, tipo assim, o Flamengo é um time mesquinho. A galera, os outros clubes, os outros torcedores, sempre foram assim com o Flamengo, né? Porque por ser com maior torcida e tal. Depois desses acontecimentos que a gente foi elencando aqui, o Flamengo começou a ser muito mais odiado, mano. E com razão, pô. Eu me vi torcendo pra um clube fascista, porque se tem 10 pessoas numa mesa, um fascista se senta e ninguém se levanta, você passa a ter 11 fascistas, pô. Essa frase não é minha, essa frase eu nem sei de quem é, mas... E a frase é até com o nazista, mas o nazismo é um fenômeno fascista, então cabe. Não, vai sentar na mesa com o Bolsonaro, pô, vai sentar na mesa com o Bolsonaro, um cara que tava negando a pandemia, isso é visão empresarial da coisa. Foda-se a pandemia. Visão empresarial da coisa. Nossos cofres estão secando, a gente precisa forçar a volta das paradas. Ah, mas vai morrer... Foda-se, vai morrer gente. E daí? Olha isso, cara. Olha o nível que a nossa sociedade... Olha o que a nossa espécie tá fazendo. Não, isso é completamente bizarro, mano. Aí eu vou fazer um parênteses. Quando começou a pandemia, que o Flamengo, que a diretoria foi lá e sentou com o Bolsonaro, eu me revoltei e eu falei, vou cancelar meu sócio torcedor. Ele ali foi o ápice. Foi o ápice, pô.
Pô, primeiro que o futebol tinha parado. Eu tava pagando todo mês lá, pesado, era quase 200 conto por mês. E aí o futebol parou. Eu não sabia quando ia voltar. E aí eu me vejo o Rodolfo Landim, o presidente do clube no qual eu tô dando dinheiro mensal, ele sentar na mesa com o Bolsonaro, o médico do Flamengo sentar na mesa com o Bolsonaro, esse cara... Falei, meu irmão, a minha hora-aula é muito suada. Meu dinheiro é muito suado pra eu ficar dando pra esses merda, que já são milionários. E aí eu entrei na saga de cancelar o sócio. Eu tinha assinado o plano semestral, e aí cobrava cada mês lá, por 6 meses, o valor específico lá no meu cartão de crédito. E tinha renovação automática. E tava chegando nesse dia de renovação automática. E quem conseguia falar com saque? Eu não conseguia. Porra, porque pra assinar, tu assina rápido. Pra cancelar, irmão... É impossível, é impossível. Irmão, ligava mais no saque... Mais fácil tu cancelar teu cartão de crédito e parar de cobrar nesse cartão do que... Foi isso que eu fiz. Caô, só que tinha coisa pra caralho no meu cartão de crédito. Foi um inferno na minha vida. O Flamengo me deixou muito puto. Eu não conseguia cancelar, e aí tava chegando um dia de renovar, eu falei, não vou renovar, e aí cancelei. O Grift falou que tá tranquilo falar palavrão, mano. É, porque tem coisas que só palavrão consegue imprimir. Pô, é exatamente, o palavrão, às vezes você quer se expressar, mano, não tem uma palavra que vai passar a verdade que tu tem uma palavra sentindo. Grande. Tem. Irmão, eu não fiquei chateado, eu fiquei puto. Tem que imprimir tua verdade, pô. Não tem como. Eu não posso falar palavrão dentro de sala de aula, mas aqui eu posso. Não. Aqui no Geografia Pública, nem é na minha rede social oficial, tá ligado? Então, exato. Vambora. Aqui são os porões da internet, cara. E aí eu consegui cancelar meu cartão de crédito, aí não veio mais. Beleza. E aí o Flamengo foi e conseguiu a volta do público, aí o público voltou. Beleza. Aí chegamos nas eleições de 2018, pra finalizar, essa daqui é o último slide. As eleições de 2022, com seu Marcos Braz, que ficou como uma figura do Cartola contemporâneo. Pô, ele tem uma cara de 7 já, não tem, mano? Tem, já tem cara de 7 um nato. E aí o cara me vende como vereador. E aí o Flamengo me conquista quase tudo em 2019, né? Comemorei muito. Cara, comemorei, me permiti. Porque o Flamengo, pra mim, é muito maior do que essa diretoria. O Flamengo, pra mim, é minha... Não, mas, mano, tu também não pode resumir o Flamengo ao Marcos Braz, tá ligado? O Flamengo é muito maior do que o Marcos Braz, tá ligado? Mas a minha forma de protesto é, não pago mais o sócio enquanto essa diretoria estiver no comando. Não vou mais ao Maracanã. Não dou mais meu dinheiro, pelo menos de forma direta. Dou audiência na televisão. Assisto na televisão e continuo torcendo. Dou minhas vibrações. Porque porque o Flamengo é muito maior do que... Meu amor pelo Flamengo é muito maior do que essa fase que o Flamengo tá de ser um time burguês. E aí o Marcos Braz vai e se candidata a vereador no partido do Bolsonaro, com 222, o número. Caraca, eu não tinha pego ainda, mano, na referência do número. Ai, meu Deus. E aí ele faz o Flamengo como palco eleitoral, né? Como palanque eleitoral. Só que, no ano passado, foi um ano que eu me radicalizei muito. Tonza, eu sou anticapitalista há muito tempo. Bastante. Só que eu sou comunista há pouco. Por que eu virei comunista? Porque Então tu rompeu a corda mesmo. Rompi a corda. Por quê? É muito fácil bater no capitalismo. O capitalismo tá aí mostrando a realidade pra gente. É só tirar o véu. Agora, bater o capitalismo e não mostrar uma solução palpável, uma solução palatável, é muito fácil também. Eu fiz um desabafo em 2017, tem um vídeo no meu outro canal, de 1 hora, de um desabafo meu. Eu tava no meio da greve da UERJ, e aí eu fiz um desabafo falando do capitalismo, porque lá em 2017 eu já sabia de como o capitalismo funcionava. E aí eu fiz um desabafo contando como o capitalismo funcionava e tal. E no final eu ainda falei assim, mas o socialismo e o comunismo também não. Entendi. Só que, no último ano, eu peguei pra estudar, me informei, vi vídeos de pessoas na internet falando sobre o comunismo e entendi que houve um momento em que esse modelo de sociedade funcionou. Ele só não conseguiu mais funcionar porque é impossível qualquer outro modelo de produção funcionar com o capitalismo no seu entorno. Porque o modelo de produção capitalista é expansionista. Ele precisa ocupar todos os espaços. E aí, se tem um espaço no qual ele não adentra, ele vai ficar tentando adentrar a todos os momentos. E foi isso que aconteceu com a União Soviética. Por dentro do Partido Comunista, teve traidores que fizeram com que a União Soviética entrasse lá em ruínas e acabasse. Colapso. Exatamente. Mas no primeiro momento da União Soviética, a União Soviética foi o país que mais se industrializou proporcionalmente ao tempo e não era um país capitalista. A União Soviética era o país com a maior porcentagem de pessoas
alfabetizadas e leitores. A União Soviética teve uma... Na União Soviética, no início, a galera não morava longe do trabalho, era outra configuração de cidade, era outra configuração de sociedade, irmão. A sociedade soviética deu certo durante um tempo. Só que qual é a visão que a gente tem da sociedade soviética no capitalismo agora? É que a galera comia cachorro, que a galera era totalmente escravizada, que a galera não mas aí é fruto de propaganda, não é? Isso são os espantalhos. O Ian Neves, do História Pública, chama de espantalho, né? Uhum. Espantalho é aquela coisa que espanta, né? A propaganda anticomunista, há muito tempo, é muito forte no capitalismo, principalmente na periferia do capitalismo, porque é na periferia do capitalismo que a classe proletária ela tem muita facilidade de se organizar e fazer uma revolução socialista, porque a classe proletária sofre, e aí você tem que fazer uma propaganda anticomunista forte. Tanto que na década, na ditadura militar, no intervalo das fábricas, das empresas, a galera almoçava vendo vídeos feitos pela galera do governo pra falar, mostrar como é que era o trabalho escravo lá na União Soviética, na China, a galera comendo cachorro em Cuba. Então, imagina como é que a galera não foi formando a sua cabeça. Absurdo que é isso. O comunismo virou, tipo, o maior inimigo de todos os tempos da galera. O comunismo né? Só que, mentira. A União Soviética não foi, tipo assim, num período de 50 anos, sei lá, que saiu da galera trabalhando no campo pra mandar a gente pro espaço, 30 tá ligado? 30 anos. Isso, 30 anos. A Revolução Russa é em 17. Em 17, Lenin, com a galera, consegue roubar o poder dos czares. Os czares eram imperadores fechados com os Estados Unidos, com o mundo capitalista, que mantinha a população russa na miséria, mano. E aí a classe trabalhadora, a grande população russa, chegou no nível de... Aí Lenin, que representava a classe trabalhadora, tomou o poder, e aí em 22 funda-se a URSS. E aí em 30 e pouco, ali a gente já tem a URSS já como uma das potências mundiais, mano. Olha isso. Em 50 e pouco a gente já tem o Sputnik. Pra tu ver, mano, tipo assim, isso com a população toda comendo cachorro, mano, sei lá. Não tem impossível. Só que é isso, cara. Quantidade de tecnologia que tu tem que desenvolver. Muito... Cara, chegando no final do vídeo aqui, já temos um bom tempo de vídeo, de live. O capitalismo conseguiu mercantilizar o nosso Mengão. O capitalismo conseguiu mercantilizar tudo, inclusive o futebol. Foi o último esporte. Que estão em situações piores agora, né? Literalmente vendidos. E assim, como a torcida do Flamengo ficou muito tempo carente de títulos, e foi essa diretoria que deu os títulos de 2019, 2020, 2021, e aí a torcida meio que... Ficou cega. Ficou cega. A sociedade que vive no modelo capitalista, ela é uma sociedade rasa, que não se aprofunda e gosta de prazeres rasos. A diretoria do Flamengo é fascista? Mas eu vou continuar torcendo, foda-se. Mas a grande galera nem sabe direito. Nem sabe o que é isso também. Então, nem sabe o que é isso. A discussão é muito. Pô, tu vai falar pra um trabalhador, um motorista de ônibus que o Landim é fascista, ele vai falar, que amigo? Tá ligado? É isso. Galera, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, segue o Tonza nas redes sociais, fala tua rede social aí. Ou então vou botar aqui. Tonza.mp3. Isso, mano. MP3. Tonza.mp3, mano. Cara, a gente tem que se agarrar na nostalgia, não tem como. Tem que se agarrar na nostalgia, exatamente. É isso, galera. Tamo junto. Até o próximo. Valeu! Valeu, rapaz.